Boa noite, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês. Hoje neste vídeo eu quero conversar com vocês acerca de algo que eu postei hoje no meu Face e que vem assolando muitas pessoas, que é a abstinência, vamos dizer assim, do templo, a templodependência. Hoje eu quero conversar com vocês acerca deste tema. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você curtisse e compartilhasse a nossa página, nossos vídeos, para que o canal receba mais visitantes e pessoas que estão precisando do Evangelho possam ser alcançadas, tá bem? Então, hoje eu queria conversar com vocês justamente sobre isso. O que está acontecendo com milhões de seres humanos que estão sofrendo por não poderem ir aos cultos, aos templos, pois, como nós estamos vivendo nesta pandemia, em muitos lugares os templos estão fechados, haja vista a aglomeração e a proliferação do vírus quando há o ajuntamento, né? Então, muitas pessoas estão passando por uma situação muito difícil porque elas foram acostumadas a pensar, a imaginar que o templo é a casa de Deus e o único culto que Deus aceita, recebe, é o feito no templo. Só que no Evangelho, no Novo Testamento, tudo é feito de uma forma bem diferente do que as pessoas são ensinadas. Muitos lugares, eu tenho toda a certeza absoluta que em muitos lugares, em muitos templos, há pastores que realmente são pastores de Deus, que estão sofrendo, não é por causa de não poder abrir o templo para receber os fiéis. Ele está sofrendo, e muitos estão sofrendo, é porque não podem se juntar, não podem estar juntos, não podem trocar opiniões, ideias, não podem fortalecer uns aos outros. Essa é a minoria, mas a maioria, e infelizmente é a maioria, dos pastores e bispos e apóstolos e profetas e título que tiver, estão angustiados por causa do déficit que eles estão tendo em suas receitas, no dinheiro. Eles não estão preocupados com o bem-estar, eles não estão preocupados em cuidar ou no cuidado com as pessoas, não. O único problema deles é a falta de dinheiro, e é o que está angustiando eles, e no reboque disso, eles passam as angústias deles para os fiéis. E aí eles usam todo tipo de argumento falacioso para que essas pessoas se sintam culpadas por não estarem indo aos templos, indo aos cultos. E essas pessoas, uma vez se sentindo culpadas, elas se tornam irritadas, elas se tornam pessoas raivosas, elas se tornam pessoas com furor a ponto de explodir, porque elas veem mercados, supermercados, elas veem padaria, elas veem ônibus, elas veem todos esses lugares abertos e com aglomerações e que não deveria haver,
diga-se de passagem, e elas ficam com uma inveja raivosa. E essa inveja raivosa, ela é alimentada justamente por esse tipo de líder que está preocupada com o dinheiro, com a arrecadação e não com o bem-estar das pessoas. E como eu disse no início do vídeo, há pastores, há líderes que realmente estão preocupados com as pessoas. E esses preocupados com as pessoas não se furtam, não ficam chateadas e não ficam levando para as outras pessoas a culpa raivosa. Eles simplesmente fazem o que é possível, ligam, fazem chamadas de vídeo, conversam, estão sempre próximos na medida do possível, virtualmente, com as pessoas, com o seu rebanho, com as pessoas que congregam nas suas congregações, tá bom? Mas eu quero tirar uma dúvida de vocês para que isso termine de uma vez por todas dentro do seu coração, para que você não se sinta culpado por não estar indo ao templo, por não estar participando de cultos. Por favor, preste atenção no que o Evangelho de Jesus diz. Lá no livro de João, no capítulo 2, a partir do verso 18, Jesus diz assim, Jesus estava no templo, aí ele começou a quebrar tudo, jogar, soltar os animais, as aves. Aí os judeus chegaram com Jesus e disseram: que sinal nos mostras para agires assim? Aí respondeu Jesus: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra dita por Jesus. Aí engraçado que no final João escreve: e creram nas Escrituras. E creram nas Escrituras. E por que João diz e creram nas Escrituras? Porque Jesus estava falando de um templo que não era construído por mãos humanas, que não foi feito pelo intelecto, pelo labor humano, mas o verdadeiro templo aonde Deus habita, que é o corpo interior de cada um de nós, que formamos a Igreja de Cristo. É onde o Espírito de Deus habita, porque assim como na tenda da congregação que foi dita para que Moisés fizesse, a Shekinah de Deus, a glória de Deus descia e se manifestava diante do povo de Israel, a própria Shekinah, a própria glória de Deus, que é o Espírito de Deus, ele desce para fazer morada não mais em um templo feito por mãos humanas, mas um templo de carne e osso, que somos nós. Por isso que Jesus, quando interpelou os judeus, ele disse: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Mas era o templo do seu corpo, dessa habitação, do corpo dele, da habitação verdadeira, aonde Deus habita. Porque no corpo de Jesus estava a plenitude da divindade, como disse Paulo. Tanto que quando ele se revelou a João, a Pedro e a Tiago, eles viram a glória de Deus quando o seu corpo foi transfigurado, e eles puderam ver que naquele tabernáculo de carne e osso habitava, na verdade,
o eu sou, o Criador, o Eterno. E é justamente nisto é que Jesus disse que nós receberíamos esta glória lá em Atos, no capítulo 2, quando os discípulos receberam o Espírito de Deus. É justamente esta glória que foi revelado a Pedro, Tiago e João no monte. Esta glória é que nos habita no nosso templo de carne e osso. Porque, como bem disse o Lucas aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e no verso de número 48 a 50, que é justamente o que João disse: creram na Escritura. Creram na Escritura. Por que creram na Escritura? Porque diz assim no versículo 48, Atos 7. Entretanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me construirias, diz o Senhor? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isto? Por isso, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles creram na Escritura, porque na Escritura do Antigo Testamento já estava afirmando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que Ele passaria a habitar em templos feitos de carne e osso, que é a efusão do Espírito de Deus em cada crente, em cada cristão, em cada evangélico. Termo este que designa aqueles que têm as características do Evangelho, e não é um movimento humano sociologicamente explicado. Evangélico quer dizer aquele que carrega as virtudes e características do Evangelho. Tá bom? Para finalizar, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele afirma também a mesma coisa que Isaías afirmou e que Jesus disse aos judeus. Diz assim, 16 e 17: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo são vocês. Para finalizar, eu começo sempre de Jesus, que é a pedra de esquina, pego as referências do Antigo Testamento e pego as referências do Novo Testamento, porque é no Novo Testamento e é Jesus que interpreta as Escrituras. Por isso, quando Jesus disse a respeito do templo do corpo dele, ele estava se referindo àquilo que já estava dito no livro de Isaías. E Paulo também confirma isso, dizendo que o templo do Espírito Santo somos nós, a comunidade dos santos, a comunidade dos salvos, a comunidade daqueles que caminham com Cristo e estão irmanados, agora separados, mas irmanados em espírito, em pensamentos, em energia, com os irmãos que estão espalhados por todo o mundo. E o culto, para finalizar, o culto a Deus não é aquele que é feito em lugares de poder, não é feito
em locais especiais, muito pelo contrário. O culto a Deus, ele é feito no verdadeiro templo, porque assim como os judeus do Antigo Testamento iam à tenda da congregação e a posteriori iam ao templo feito por Salomão, depois ao pequeno templo feito no tempo de Esdras e Neemias, e depois o grandioso templo feito por Herodes o Grande, assim como eles iam para oferecer dons e sacrifícios e orações, o verdadeiro culto neste templo, ele é o culto aonde Deus quer ser cultuado. E Jesus deixa isso muito claro quando ele estava com a mulher samaritana aqui no livro de João, no capítulo 4. Ele diz assim, a partir do verso de número 19: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, que era o Monte Gerizim, aonde foi feito um templo concorrente com o templo em Jerusalém. Era um monte que os samaritanos adoravam a Deus e diziam que a verdadeira adoração era feita no Monte Gerizim e não no templo em Jerusalém. E esse templo ele foi destruído no ano de 129 depois de Cristo por João Hircano. Então, ela estava lembrando Jesus daquele templo, que era um lugar de adoração, e eles adoravam já não mais naquele templo, mas no Monte Gerizim. Aí Jesus diz, ela continua: nossos pais adoravam nesta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar onde preciso adorar. Era o lugar onde Deus habitava, onde Deus ouvia, onde era um lugar santo, era um lugar onde Deus ouvia melhor, ou era um lugar em que o culto verdadeiro a Deus deveria ser feito. Aí Jesus diz para essa mulher: acredite-me, mulher, vem a hora em que nem no Monte Gerizim, nem neste monte que vocês adoram, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vós, samaritanos, gentios, por assim dizer, vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram, mas não têm entendimento de quem vocês adoram. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque os judeus têm as alianças, as promessas, o culto, a adoração. Jesus dizendo como um judeu para uma samaritana. Mas vem a hora, e é agora. Jesus não disse é para depois, amanhã, não. Veio agora e esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, Deus não é carne, Deus não é matéria, Deus não é feito das matérias que este mundo, esta dimensão é feita. Deus não é feito desta ordem, não é feito. Deus é espírito, Deus é antimatéria, Deus está para além do que a gente possa entender e imaginar. Deus está para além, Deus é feito de uma matéria que não é desta dimensão. Por isso é que ele não pode habitar em
determinados lugares, em coisas, porque Ele é Espírito. E aqueles que o adoram, aqueles que querem adorá-lo, aqueles que querem viver para adorá-lo, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Devem adorá-lo não mais em lugares santos, sagrados, mas devem adorá-lo em espírito, na imatéria, na não tateabilidade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em tudo quanto é lugar, porque o templo onde Deus habita, Ele está aqui. E uma hora Ele está em casa, outra hora Ele está na rua, outra hora Ele está no ônibus, outra hora Ele pegou o metrô, outra hora Ele está na praia, outra hora Ele está na selva, em outra hora Ele está no shopping. Este templo aqui, nós, estamos em todos os lugares. E aonde nós estivermos, se estamos em Cristo, nós estamos adorando-o aonde estivermos. E em verdade, porque Deus é verdade. E Ele só aceita pessoas sinceras, honestas, verdadeiras. A nossa comunicação comunitária, o nosso ajuntamento comunitário deve ser apenas uma extensão daquilo que eu vivo interiormente com Deus. Não deve ser a principal, deve ser a extensão. Porque Jesus nos diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no verso 5 e 6, ele diz assim, ó: quando vocês orarem, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pés nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a vossa recompensa. Tu, templo de Deus, tu, adorador de Deus em espírito e em verdade, tu, em que habitas a glória de Deus, o Espírito de Deus. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está lá em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O culto a Deus deve ser algo particular. O altar de Deus é o altar secreto, invisível. É um altar em que só você e Ele tem essa ligação, esse relacionamento. As pessoas geralmente dizem que elas vão ao templo por causa de Deus. Muito pelo contrário, estão totalmente equivocadas. As pessoas deveriam entender que elas deveriam se reunir em comunidade para ajudar uns aos outros, porque Deus não precisa de ajuda. E porque o relacionamento nosso com Deus deveria ser em secreto. A nossa adoração deveria ser em secreto. As nossas orações deveriam ser em secreto, porque se você ler os evangelhos, você nunca vai encontrar Jesus dizendo: olha, meus discípulos venham aqui, vamos fazer uma roda de oração, vamos clamar a Deus por isso, por aquilo. Você não vai encontrar uma citação como essa. Porque toda vez que Jesus queria ficar sós com o Pai, ele subia ao monte, ele deixava os discípulos
dormindo enquanto ele passava a noite no deserto, a noite no monte, a noite no relento. Porque quando ele queria ficar sós com o Pai, quando ele queria orar para o Pai, ele ficava sozinho. Nisso, Jesus interpreta o ensino dele. E não é uma e nem duas vezes em que Jesus sai, deixa todo mundo e vai embora para o monte, vai embora para a floresta, vai embora para o deserto, para ficar sozinho. Então, o ajuntamento comunitário deveria ser, na verdade, a extensão do relacionamento particular que cada um de nós temos com Deus. E para finalizar, o culto a Deus é amor, porque o próprio João, lá na sua epístola, na sua primeira epístola, aqui no capítulo 4 e no verso 20 e 21, ele diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. O culto racional é o amor. O culto comunitário é a extensão da relacionalidade que você tem intimamente com Deus em secreto. Por isso, se você está se sentindo culpado por não estar podendo ir no templo, se você está se sentindo culpado porque você não está podendo se reunir comunitariamente, se você está com raiva porque um monte de coisa está aberto e o templo não, se você está com uma inveja que causa raiva, ira, furor e até vontade de fazer coisas indevidas, acalme seu coração. Mantenha um relacionamento em secreto com Deus. E vá, se assim você desejar, para os encontros comunitários, não por causa de Deus, porque o templo de Deus é você, mas vá por causa das outras pessoas, porque é o ser humano quem precisa de ajuda, de ouvido, de palavra, de aconselhamento, de comida, de bebida, de dinheiro. É o ser humano que precisa, não é Deus. Espero que eu tenha respondido os seus questionamentos e espero que essa culpa que você está sentindo agora seja desfeita em nome de Jesus. E não ouça esses pastores que estão precisando que você vá aos cultos deles apenas para dar, porque eles sabem que eles precisam do culto para ludibriar, enganar e convencer as pessoas a darem dinheiro a eles. Por favor, pense e leia os evangelhos e crie um relacionamento verdadeiro com Deus. Em nome de Jesus. Boa noite e até o próximo vídeo.